Fala galera, está começando mais um Dogma Central e no vídeo de hoje nós iremos debater, analisar, discutir, comentar sobre nada mais, nada menos que Evangelion. Como assim Dogma sobre Evangelion? O que significa isso? Isso mesmo, vamos falar hoje sobre o anime Evangelion. Como ele tá, qual é a força de Evangelion aqui no Brasil? O que está acontecendo? Evangelion morreu? Ou ele simplesmente foi abandonado? Isso e outras coisas também, né, que nós iremos comentar aqui. E muito do que eu vou falar aqui é baseado de fato, né, o que aconteceu e também muito da minha opinião a respeito sobre Evangelion e também de outros animes que são exibidos, que foram exibidos, que fazem muito sucesso. Então, fica confortável aí e roda! Já faz há um bom tempo que os animes aqui no Brasil, eles praticamente morreram na TV aberta. As maiores emissoras de TV aberta, como a Rede Bandeirantes, a Globo, a Record, né? Uma das pioneiras e que se manteve por tanto tempo com os animes, não exibe mais nada. O que sobrou hoje são para algumas filiais que não têm cobertura em todo o país, né? Em todo o Brasil, que ainda exibe alguns gatos pingados, como Pokémon, Dragon Ball e também Cavaleiros do Zodíaco. Pokémon, Dragon Ball e Cavaleiro sempre foram os carros-chefes aqui do Brasil. Eles são assim os primordiais de muita coisa e também eles são os que mantêm muita coisa. Pokémon ele veio bem depois de Cavaleiros do Zodíaco, mas ele estava mais ou menos ali com Dragon Ball. Eu não me lembro se Dragon Ball veio antes, Pokémon veio depois. Mas o fato é que esses três animes, que sempre fez muito sucesso lá de muitos anos atrás, volta e meia estão aí, né? São dublados, são exibidos e tem filme que vai para o cinema. Houve uma época de ouro da TV Globinho, da Band com o Band Kids e na Record, onde nós tínhamos animes de tudo, né? Nós tínhamos Inuyasha, tivemos Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, na TV Manchete nem se fala. Então nós vivemos um tempo de ouro na década de 90 e um pouquinho também ali dos anos 2000 até 2006. E essa época de ouro, que foi na TV aberta, também teve uma época mega dourada nas TVs fechadas, que no caso era a Locomotion, que deu início, e depois veio a Animax. Evangelion foi exibido na Locomotion pela primeira vez e depois foi reexibido na Animax, na sua segunda versão, que é a versão Revival ou Director's Cut, como algumas pessoas conhecem por aí. Então, como você pode ver, Evangelion passou em TV paga e não em TV aberta. E esse era um tempo onde a TV aberta ela dominava absolutamente, porque era gratuita e tinha esse conteúdo. Então, para quem consumia anime, era muito bom. Claro que se você tivesse uma condiçãozinha a mais de pagar uma TV paga, que foi na época da Animax, que a Animax deixou de existir ali lá para 2011, se eu não me engano, você ia ter um conteúdo de anime melhor 24 horas por dia. Então, ou seja, era muito superior à TV aberta. Mesmo assim, nós tínhamos nosso espaço. Quem gostava de anime tinha onde assistir. Com o passar do tempo, né, com a popularização da internet, com a internet gigante como está hoje, a internet virou o maior berço de anime no mundo. Então hoje com a internet você pode reassistir aqueles animes do passado e os animes novos também, além de acompanhar animes que são lançados semanalmente. Antigamente a gente não tinha essa facilidade. Então hoje a internet se prova que é a melhor direção para quem quer assistir anime, ou para quem quer assistir alguma outra coisa também. O fato é que tem muito anime que está fazendo sucesso. Lança-se anime todos os dias, né? Dragon Ball Super voltou com força total aqui no Brasil. Tem muita gente assistindo Dragon Ball. Podemos pela primeira vez acompanhar Dragon Ball semanalmente. E antigamente a gente não podia. Desses animes que fizeram mais sucessos aqui no Brasil, Dragon Ball, Cavaleiros e Pokémon, podemos hoje ter mais acesso a eles, com mais informações e poder acompanhá-los também. Mas e Evangelion?
o que aconteceu com o Evangelion nisso tudo. Será que Evangelion não tem espaço entre eles? Evangelion, qual é o futuro do Evangelion? O que vem pela frente para Evangelion? Se Evangelion fosse passado na TV aberta, primeiramente não teria como, porque ele é um anime muito pesado para o padrão da época. O Evangelion é um anime feito para a maior idade. O público adulto é o público de Evangelion. Claro que não é uma regra, né? Porque tem pessoas mais jovens que assistem Evangelion, mas o público-alvo é feito para esse público. A TV aberta passava animes para o público mais ali juvenil, jovem, adolescente, que começava dos seus 10, 11 e até os seus 16 anos, que são os famosos shounen. Na época, galera, nós estávamos passando pelaquela restrição, a gente já estava na mira do alvo da censura, né? A política do Brasil já estava socando pente em emissora que estava exibindo anime. Com o passar do tempo, naquela época, as coisas começaram a pegar fogo para as emissoras. Essas emissoras que estavam exibindo os animes, elas estavam sendo alvos de muito, mas de muito processo. Os pais das famílias, as famílias, estavam se revoltando, né, contra esse tipo de conteúdo. Isso rendeu muito processo para a Globo, para a Band, que exibiu Dragon Ball, que exibiu outros animes também. O motivo era os mesmos: violência e coisas voltadas ao demonismo, né? Cultura japonesa mal interpretada em um país onde a religião predominante é cristã. Isso fez com que afetasse diretamente nos animes, de como eles eram negociados para exibir. O público jovem da época foi crescendo, foi ficando cada vez mais ocupados, né? A vida, a responsabilidade da vida começou a bater na porta, então a audiência começou a cair. Por mais que Evangelion, para a época, pudesse ser pesado, acredito eu que algumas censurinhas ali e aqui que eles adoravam fazer poderia ser permitido ser exibido na TV. E isso atingiria um público muito maior se eles conseguissem fazer isso, né? Porque Evangelion não é tão simples assim de você camuflar certas coisas. O fato é que o maior número de fãs de Evangelion é o Evangelion clássico, aquele que foi exibido na Locomotion em 99 e foi exibido na TV Tóquio em 95. Foi reexibido na Animax em 2008, em meados de 2008, que eu me lembro. E quando Rebuild of Eva veio, ele veio para tentar pegar um público novo, né, um público mais jovem, usando seus personagens, e também trazendo de volta aquele público mais antigo, né, os antigos fãs do Eva. A década de 90 marcou o início dos animes aqui no Brasil. Boa parte dessa popularidade foi pela extinta TV Manchete. Desde então, tivemos uma grande tensão até os anos 2000, tornando esse o primeiro arco de ouro dos animes. Esse feito, em grande parte, foi graças às TVs abertas. Evangelion veio de um tempo onde a internet era para poucos e o serviço ainda estava em fase de evolução. Quem dominava as informações na época eram as TVs e outros vínculos menores, e sua emissora inicial foi a Locomotion, uma emissora paga, onde o seu maior público era o jovem adulto. Os animes de maiores popularidades aqui no Brasil são Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon, Samurai X, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Bleach, Naruto, Fullmetal, One Piece, Death Note e Evangelion. Sim, Evangelion está entre os maiores sucessos do nosso país. O futuro de Evangelion, a maioria já sabe, que é o quarto filme, o Evangelion Final. Evangelion tem vários mangás spin-off que eu acho que realmente daria para fazer um belo de um anime deles, cara. Poderia ser até mesmo um anime para shounen. Poderia fazer muita coisa com os mangás spin-off de Eva, que sempre venderam muito bem, aproveitando muito do carisma dos personagens. Daria sim para fazer uma boa animação. É um dos futuros que tem para Evangelion. Dá para se tentar criar um mercado, dá para pegar os fãs das antigas, dá para criar novos fãs, porque os personagens de Evangelion têm potencial para isso. Eu só não digo muito da cronologia principal que dá para fazer com ela, porque praticamente Evangelion já acabou há muito tempo. Nós estamos vivendo apenas o Rebuild, que é um spin-off, né, canônico dentro daquilo que ele tem a oferecer. Mas os mangás do Eva tem muito conteúdo. Claro que essa é uma questão de mercado, porque
para uma animadora, né, para um estúdio de animação, fazer uma animação nova de Evangelion baseada nos seus mangás, tem que refletir também no número de vendas, tem que refletir também no número de interesses pelo público que consome esses mangás, que consome Evangelion. Então, querendo ou não, acreditando ou não, a grana sempre está envolvida no meio disso tudo. Tirando esse lado da grana, daria para fazer muita coisa interessante, sim. E os fãs do Evangelion no Brasil, como são? Gente, tem muito fã de Eva no Brasil. Tem bastante. Só que são fãs específicos, são fãs que estão ali guardados, são fãs que ainda não se pronunciou, são fãs que não tem seu espaço. Não dá. Por exemplo, Dragon Ball Super é semanal. Eu posso sentar numa roda de amigos e falar sobre Dragon Ball Super. Mas eu não posso falar sobre Evangelion, porque só eu gosto de Evangelion. E os outros 5 colegas que eu tenho, que assistem Dragon Ball semanalmente, não vão falar de Evangelion comigo. É como se a gente tivesse guardado, sacou? Guardado mesmo. A questão é que o espaço para fã de Evangelion, o espaço para Evangelion é um espaço selecionado, é um espaço de nicho, é um espaço de público específico. E a maioria desse público é um público adulto, gente. Mas mesmo assim, a gente nunca pode jamais, de gostar do anime e deixar de conversar com quem conversa com você. E torcer para que esse novo filme, o Eva Final, seja digno de um belo filme de Evangelion. Porque se tem uma coisa que Evangelion sabe fazer, é mitar. Evangelion é mito. Poucos animes têm uma história que ele tem, personagens tão riquíssimos que ele tem, e ao mesmo tempo ser tão diferente e ao mesmo tempo indiferente e também ser muito bom. Podemos dizer que Evangelion não morreu e nem foi abandonado. Rebuild of Evangelion ainda não acabou, e é o maior fôlego que Eva tem atualmente. Devemos notar também que a atual fase de Evangelion é uma superprodução cinematográfica. Beleza, então pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido a esse e outros vídeos. Gostou do vídeo? Tá no canal, não é inscrito? Se inscreve para continuar acompanhando os vídeos que vem no futuro. Dá um like se gostou. Marca aí as suas notificações no PC ou no seu celular para você ficar por dentro do que vem pela frente. Também curta a página do Dog no Facebook. Beleza, então pessoal, fico por aqui. E fui!